Paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês que estão em casa. Meu nome é Mateus Alves. Estamos aqui em mais uma escola bíblica dominical. Para você que está aqui pela primeira vez, para você que está nos assistindo pela primeira vez, estamos estudando todo domingo, às 9 da manhã, versículo por versículo, do livro de Apocalipse. O tema da mensagem de hoje é as duas testemunhas. As duas testemunhas. Chegamos aí então no capítulo 11 de Apocalipse. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Apocalipse capítulo 11. Nós iremos do versículo 1 até o versículo 14. Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos orar antes da gente começar a exposição do texto. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros, Deus. Perdão, Pai, por às vezes não compreendermos e não obedecermos a Tua lei. Mas, Pai, sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso, bondoso, generoso e gracioso. O Senhor está conosco aqui nesse momento, apesar de nós, apesar das nossas falhas. Então, por causa da Tua presença aqui, Pai, que o Senhor faça com que essa escola bíblica não seja apenas informação, mas mudança de vida. E que o Seu nome seja exaltado no final desse estudo. Pai, que tudo que for acontecer nesta igreja nesse dia, nós colocamos também nas Tuas mãos. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Que pessoas, Deus, saiam daqui hoje motivadas a viver uma vida segundo a Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse capítulo 11. Se você estava aqui em uns 2 domingos atrás e no domingo passado, você percebeu que nós estamos no segundo interlúdio do livro. No segundo intervalo do livro de Apocalipse. O primeiro intervalo do livro de Apocalipse se encontra em Apocalipse capítulo 7, entre o 6º selo e o 7º selo. Ali nós vemos a história contada entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e uma pausa no 6º selo até o 7º selo. Neste intervalo, o apóstolo João mostra o que está acontecendo com a igreja. A igreja, durante as dificuldades da vida, está sendo selada. Os crentes estão sendo selados com o Espírito Santo de Deus. Agora, no capítulo 10 e no capítulo 11, nós temos o segundo intervalo do livro. A história não está sendo contada agora em forma de selos. A história está sendo contada agora em forma de trombetas. E entre a 6ª trombeta, que é os demônios matando os homens, até chegar na 7ª trombeta, que é a segunda vinda de Cristo, nós temos este intervalo na história das trombetas, para João falar novamente o que está acontecendo com a igreja. Enquanto os selos são abertos, a igreja está sendo selada. Enquanto as trombetas estão sendo tocadas, a igreja está na sua missão de pregar e anunciar o Evangelho. Apocalipse capítulo 10 mostra o livrinho de João. Aquele livrinho que João recebe e come aquele livro. Na boca é doce, mas no estômago é amargo. Porque o Evangelho é exatamente assim. Ele é salvação para aqueles que creem, mas é condenação para aqueles que não creem. O Evangelho te faz ter intimidade com o Pai, mas o Evangelho também faz com que você seja perseguido por causa da justiça. Então tem a parte doce do Evangelho e tem a parte amarga do Evangelho. João está nos mostrando isso no capítulo 10. Agora no capítulo 11 nós continuamos na ideia de ver o que a igreja está fazendo. Ou seja, enquanto as trombetas estão sendo tocadas, mostrando que a segunda vinda de Cristo está perto, a igreja que já foi selada com o Santo Espírito da promessa, agora está na sua missão de pregar o Evangelho. Para dar o exemplo de pregar o Evangelho, o apóstolo João mostra para nós o livrinho no capítulo 10. E agora no capítulo 11 vai mostrar para nós as duas testemunhas. A partir do versículo 1 do capítulo 11, a Bíblia diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. João aqui está tendo uma visão, e nessa visão ele recebe uma vara de medir. Ele recebe a responsabilidade de medir o santuário de Deus e aqueles que adoram no santuário de Deus. A pergunta que eu faço para vocês é: no Novo Testamento, qual é o ensinamento quando o assunto é santuário de Deus?
Porque se alguém pegar esse texto e compreender e entender esse texto de forma tão somente literal, ele vai procurar nesta opção, nesse texto, nessa parte da história, um templo físico para ser medido. E alguns entendem até que a Bíblia promete a construção de um terceiro templo em Jerusalém, coisa que particularmente eu não acredito como profecia. Pode ser que Jerusalém construa um templo, pode ser, mas eu não entendo a necessidade de um terceiro templo em Israel. Eu não vejo assim, porque Paulo, nas suas cartas, principalmente aos Coríntios, mostra para nós que agora, no tempo da graça, existe um santuário de Deus, mas não é um templo feito por mãos humanas. O santuário de Deus agora é eu, você, nós, como igreja. Então, o que João está vendo aqui, e a ideia que João quer passar através desta visão, é que ele está medindo o povo de Deus. É como se ele estivesse contando o povo de Deus. É como se ele estivesse mostrando quem é povo de Deus e quem não é. É como se João tivesse recebido a responsabilidade de medir a igreja. É como se João, na sua visão, estivesse medindo o tamanho e o alcance do evangelho através do povo de Deus. Então João aqui agora está tendo uma responsabilidade: medir o santuário de Deus. E no Novo Testamento, o santuário de Deus é a sua igreja. A continuação do texto diz, versículo 2: mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não messas. No templo de Herodes, nos tempos de Jesus, existia um espaço fora do templo chamado átrio dos gentios. Era um lugar onde algum gentil que quisesse ir a Jerusalém adorar, poderia adorar. Ele, o gentil, não entrava no santo lugar, não entrava no santo dos santos, não entrava ali no lugar de sacrifício, não entrava. Mas eles, os gentios que quisessem adorar ao Deus de Israel e que fossem a Jerusalém, poderiam adorar a Deus no átrio exterior, no átrio dos gentios. E aqui na visão, a ideia seria de fato um santuário, e que um lugar seria separado para os gentios. João recebe a missão de medir esse santuário como medindo a igreja, como medindo o povo de Deus. Mas agora, diante dos gentios, o texto manda João não medi-los. Por quê? A resposta chega daqui a pouco. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Olha para você ver que interessante. Com certeza esse texto não está falando de um santuário literal, de um santuário físico, de um templo. Porque o povo de Deus é que está sendo representado aqui, quando o texto mostra santuário de Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento chama de santuário de Deus a igreja. Agora, aqui no versículo 1, a igreja é chamada de santuário de Deus. Mas no versículo 2, a igreja é chamada de cidade santa. Um santuário não é uma cidade não é o santuário, mas o texto está falando da mesma coisa. Cidade santa, a igreja foi chamada em Apocalipse. Santuário de Deus, a igreja foi chamada no Novo Testamento. Então o que o texto está mostrando para nós é, João está medindo, João está vendo o tamanho da igreja de Deus. Só que João não pode medir nessa terra que tem a igreja de Deus. João não pode medir os gentios. João não pode medir aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Por quê? Porque o texto está mostrando que este povo, que não faz parte do povo de Deus, viria calcar aos pés a cidade santa. Ou seja, viria perseguir a igreja e o povo de Deus durante um período de tempo permitido por Deus. E o texto mostra para nós qual seria este período de tempo. O texto está escrito aí 42 meses. 42 meses dá 3 anos e meio. Se o texto estiver mostrando para nós, em uma forma literal, estes meses, a ideia que nós temos é a grande perseguição final, que nós chamamos muitas vezes de grande tribulação, poderia durar 3 anos e meio. Se for uma quantia de tempo literal, é isso que nós temos como ideia. Mas se for simbólico, a ideia é, existe um período de tempo
que Deus permitirá com que a igreja seja perseguida e pisada por aqueles que não são povo de Deus. Então até agora João está tendo a missão. Mede aí o tamanho da igreja, mas não mede aqueles que não são igreja, porque esses que não são igreja receberão uma permissão por um determinado momento de tempo para perseguir e pisar na igreja e vencer a igreja. É exatamente isso que nós iremos ver do capítulo 12 para frente de Apocalipse, mas que já nos é mostrado aqui no capítulo 11. O capítulo 11, irmãos, é quase como que um resumo de todo o livro de Apocalipse. O capítulo 11, aqui neste segundo intervalo do livro, vai mostrar para nós quase a totalidade do livro. Nós iremos ver aqui a igreja pregando, nós iremos ver aqui a igreja sendo perseguida, nós iremos ver aqui a ressurreição dos crentes, nós iremos ver aqui o arrebatamento da igreja e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo narrado em Apocalipse 11, mas também narrado na totalidade do livro de Apocalipse. O capítulo 11 é como se fosse um resumo de todo o livro. Até aqui, até o versículo 2, João está medindo o povo de Deus. Mas não é para João mexer, não é para João medir, não é para João contar aqueles que não são povo de Deus. Por quê? Porque este povo, que não é povo de Deus, virá para perseguir a igreja durante um período de tempo. Se for literal, durante 3 anos e meio, naquilo que chamamos de grande tribulação. Versículo 3, aparece aí o tema da nossa mensagem, do nosso estudo. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Primeiro, quem são essas 2 testemunhas? Muitos dizem que é Moisés e Elias, por causa dos feitos que essas 2 testemunhas fazem. Se você for para o versículo 6, você vai ver, lê comigo o versículo 5 e o 6, para você ver o que essas 2 testemunhas têm poder de fazer. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca, devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, lembra de Elias? Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, lembra de Moisés? Bem como para ferir a terra, como toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então alguns pegam esses textos e entendem, olha, pode ser Moisés e Elias, essas 2 testemunhas, durante um período de intensa perseguição. Outros dizem que essas 2 testemunhas poderiam ser Elias e Enoque, porque foram os 2 únicos homens que pisaram nessa terra e não morreram. Só que o versículo 4 vai mostrar para nós quem são essas 2 testemunhas. E eu não consigo entender essas 2 testemunhas nem como Moisés e Elias, nem como Elias e Enoque. Mas antes de lermos o versículo 4, para mostrarmos quem possivelmente são essas 2 testemunhas, vamos entender o versículo 3. Aparecem as 2 testemunhas. E essas 2 testemunhas têm uma função, profetizar. Essas 2 testemunhas têm uma responsabilidade, pregar o evangelho. E de que forma essas 2 testemunhas pregam o evangelho? O texto diz, vestidas de pano de saco. A ideia seria, as 2 testemunhas estão pregando e estão anunciando uma mensagem de contrição, uma mensagem de humilhação, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de quebrantamento. Então já sabemos o que as 2 testemunhas estão fazendo. As 2 testemunhas estão profetizando. Nós sabemos agora como essas 2 testemunhas estão profetizando. Elas estão profetizando com pano de saco, num símbolo, querendo dizer que é uma pregação de arrependimento, de quebrantamento e de contrição. A pergunta que fica faltando agora é, por quanto tempo essas 2 testemunhas podem profetizar com pano de saco? O texto diz, 1260 dias. Se você for contar 1260 dias, também dá 3 anos e meio. Se o texto for literal, o que o texto quer mostrar para nós é, enquanto o povo, que não é povo de Deus, versículo 2, lembra? Estiver perseguindo a cidade santa, estiver perseguindo o povo de Deus, estiver perseguindo a igreja, mesmo diante dessa perseguição, está pregando, está profetizando, está anunciando a palavra de Deus. Mas pode ser que o texto também queira mostrar para nós 2 metades de tempo. Se você pegar 3,5 mais 3,5, quanto dá? 7.
E 7 seria o número da plenitude, o número da totalidade. No livro de Apocalipse, 7 representa a perfeição do número de Deus. E aqui nós temos a história dividida em duas partes. Uma parte da história é a igreja avançando. Uma parte da história é a igreja pregando o evangelho. A segunda parte da história é aquilo que chamamos de grande tribulação, quando Deus permitirá que a sua igreja seja perseguida e vencida pela besta do mar e pela besta da terra. Aqui daqui a pouco vai aparecer uma destas bestas, mas no livro de Apocalipse as bestas só serão explicadas no capítulo 13. Então eu não vou me ater a explicar muito sobre as bestas, porque nós iremos chegar lá, daqui a alguns domingos, nós estudaremos sobre a besta do mar e sobre a besta da terra. Então o que o texto quer mostrar para nós é, até aqui, até o versículo 3 de Apocalipse 11, a gente entende o seguinte: João está medindo o povo de Deus, João está medindo a igreja. Mas João não precisa se preocupar com os gentios nessa medição, porque os gentios virão para perseguir a igreja, durante um período de tempo que Deus permitir. Mas ao mesmo tempo, existem duas testemunhas pregando, anunciando e proclamando o evangelho. De forma humilde, de forma quebrantada, estão anunciando sobre o arrependimento de pecados. Até aqui. Agora a pergunta que ficou faltando para responder é: quem são as duas testemunhas? Já que eu, particularmente, não entendo que são Moisés e Elias, mesmo com os feitos aqui do versículo 5 e 6, parecendo Moisés e Elias, já que eu não entendo que são Elias e Enoque, a pergunta que fica é: quem são as duas testemunhas? O texto do versículo 4 vai responder essa pergunta. Olha o versículo 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. A nossa missão, como alguém que está querendo estudar a Bíblia, é tentar compreender na Escritura quem foi chamado de candeeiro e quem foi chamado de oliveira nas Escrituras. Se você for para Zacarias capítulo 4, você vai lembrar que dois homens, um chamado Zorobabel e outro chamado Josué, representando o povo de Deus pós-exílio babilônico, no ano 536 a.C., já no Império Persa, estes homens são liberados por Ciro e Dario para voltarem para a terra depois do cativeiro babilônico, representando todo o povo de Israel. Então Zorobabel e Josué, que representaram o povo de Deus depois do cativeiro babilônico, são chamados em Zacarias capítulo 4 de oliveiras. Agora a pergunta que fica é: quem na Bíblia foi chamado de candeeiros? No próprio Apocalipse, você vê no capítulo 1, a igreja de Deus sendo chamada de candeeiros. Então, essas duas testemunhas, na minha visão bíblica e na visão que nós estamos carregando aqui na Escola Bíblica Dominical, desde o início desse estudo, é um símbolo para representar a missão da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos de perseguição. A igreja nos tempos de dificuldade e nos tempos de perseguição está pregando o evangelho. A igreja, no momento que ela é perseguida, ela está pregando o evangelho. A igreja, ao mesmo tempo que as trombetas são tocadas, como um anúncio de a segunda vinda de Cristo estar próximo, a igreja, no momento em que Deus está avisando ao mundo que Ele está vindo, está pregando o evangelho, está anunciando o evangelho. Uma palavra de humildade, uma palavra de quebrantamento e uma palavra de arrependimento, como testemunhas vestidas de saco. Por que duas? Por que duas? Irmãos, o Senhor Jesus mandou os discípulos irem pregar de 2 em 2. No Antigo Testamento, a Bíblia nos ensina que uma palavra de alguém só poderia ser considerada verdade se esta palavra fosse confirmada por duas testemunhas. Então o que o texto está mostrando para nós é: a igreja está anunciando, a igreja está pregando o evangelho, a igreja está na sua missão, enquanto Deus está avisando o mundo de que o seu filho está prestes a vir, a igreja está na sua missão de pregar o evangelho. Então tem essas três possibilidades para compreendermos quem são as duas testemunhas: Moisés e Elias,
Elias e Enoque, ou um símbolo da igreja do Senhor. Por causa do versículo 4, onde as duas testemunhas são chamadas de oliveiras e de candeeiros, eu entendo que essas duas testemunhas são um símbolo, uma representação do povo de Deus, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando e pregando o evangelho durante, simbolicamente, 1260 dias, a metade de um tempo perfeito. Já lemos o versículo 5 e já lemos o versículo 6. No versículo 5 e no versículo 6, nós vemos que essas duas testemunhas têm autoridade para pregar, anunciar e expandir a mensagem sem ser incomodada, no sentido de a perseguição, os inimigos, o povo de Deus, aqueles que não são povo de Deus, ninguém pode impedir o avanço do evangelho, ninguém pode impedir o avanço da pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque no versículo 6 a Bíblia mostra que estas testemunhas têm autoridade sobre a terra. E foi exatamente assim que o Senhor Jesus comissionou o seu povo em Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28, Jesus diz o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que o versículo 7 mostra para nós que a igreja não vai pregar com esta autoridade o tempo todo. No versículo 7, a Bíblia mostra para nós uma intensa dificuldade, esperando a igreja. No versículo 7, a Bíblia mostra para nós que a igreja vai terminar o seu ministério, terminar a sua pregação, e será permitido a besta, um sistema contra o povo de Deus, vencer a igreja. Muito provavelmente naquilo que chamamos de grande tribulação. Muito provavelmente naquilo que o Apocalipse ainda vai explicar com mais detalhes a partir do capítulo 13. Olha o versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, essa besta será explicada no capítulo 13. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e matará. O que o texto está mostrando para nós é: João mede o povo de Deus, mediu. João não coloca nessa medição quem não é povo de Deus. Por que não, Senhor? Porque estes que não são povo de Deus vão perseguir o povo de Deus, se for literal, por 3 anos e meio. Se não for literal, durante o período de tempo que Deus permitir. Tá, e o povo de Deus, como é que está nesse momento? O povo de Deus são as duas testemunhas. O povo de Deus está pregando o evangelho com humildade, arrependimento, quebrantamento, contrição, anunciando a palavra com poder e com autoridade. Até quando, Senhor? Até Deus permitir a besta vencer o seu povo e matar o seu povo. E o versículo 8 mostra para nós o que acontece com a igreja nos dias da grande tribulação. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente, perceba, esse lugar que eu vou ler para vocês no versículo 8 não existe. O próprio texto mostra para nós que é algo simbólico. O próprio texto mostra para nós que é algo de forma espiritual. O texto está querendo dizer que as duas testemunhas, o povo de Deus, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, vai sofrer com a besta que se levanta do abismo. E essa besta que levanta do abismo vence a igreja. E onde a igreja estará derrotada, vencida? Onde? O versículo 8 mostra. Olha o texto. E o seu cadáver, o cadáver da igreja, das duas testemunhas, um texto simbólico. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde é este lugar de forma literal? Onde existe no mundo um lugar que é Sodoma, Egito e Jerusalém ao mesmo tempo? Não tem como, não existe. É por isso que esse texto precisa ser entendido de forma simbólica. O que o texto está querendo mostrar para nós é: em todo o mundo, neste mundo devasso, neste mundo corrompido, neste mundo depravado, neste mundo mau, simbolizado aqui por Sodoma, Egito e Jerusalém, neste mundo a igreja será perseguida, a igreja será vencida e a besta estará no poder. Quem é a besta? A besta do mar e a besta da terra. Explica ela. Não dá, porque nós temos que chegar no capítulo 13 para vocês entenderem melhor a besta. Então até agora você só precisa entender uma coisa da besta. A besta do mar é um sistema político. A besta da terra é um sistema religioso.
O que o texto está mostrando para nós é que em um determinado momento da história, Deus permitirá que um sistema político se una a um sistema religioso para vencer a igreja de Cristo, para acabar com a pregação da igreja de Cristo, para perseguir ferrenhamente a igreja de Cristo. Onde isso? Em todo o mundo: Sodoma, Egito e Jerusalém. Versículo 9. Como é que fica o mundo quando a igreja estiver vencida? Como é que ficam os ímpios com a igreja vencida? Em festa, em festa. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Olha o número: 3 dias e meio. Olha o tempo que os gentios perseguirão a igreja: 42 meses. Tudo simbolizando, se for literal, 3 anos e meio. Esses dias aqui precisam ser entendidos como dias proféticos. E nos dias proféticos, o dia é como se fosse um ano. Não dá tempo de explicar, é claro, mas isso nós compreendemos através das 70 semanas de Daniel. Então, se você for ler esse texto de forma literal, você vai achar que 2 pessoas morrerão e estarão no lugar, não sei aonde, chamado Sodoma, Egito e Jerusalém, com os seus corpos estirados ali durante 3 dias e meio. Se você for entender isso de forma simbólica, você vai entender que a igreja foi perseguida, que a igreja foi vencida, que a pregação foi diminuída, que a besta do mar e a besta da terra estão comandando o mundo contra o povo de Deus. E ali no lugar onde se chama simbolicamente Sodoma, Egito e Jerusalém, ou seja, no mundo depravado, esta igreja estará vencida, derrotada, e o mundo em festa, contemplando os cadáveres e não deixando com que aquela igreja prossiga. É isso que vai acontecer. É isso que espera a igreja. E o versículo 10 mostra para nós o mundo em festa, quando a igreja estiver derrotada e vencida durante a grande tribulação, dada a presença da besta do mar e da besta da terra nesta terra. Olha o texto 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas, ou seja, as 2 testemunhas, atormentaram os que moram sobre a terra. Quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu lembro é de Atos capítulo 17. Quando Paulo chega em Atos capítulo 17, na cidade de Macedônia, os homens que abraçaram Paulo, principalmente um homem chamado Jason, começa a ser perseguido pelo povo da cidade. E o povo da cidade que olha para Paulo, para os seus discípulos e para o povo da cidade que abraçou Paulo, solta uma frase assim: os homens que estão atormentando o mundo chegaram até nós. É isso que a igreja faz com o mundo. A igreja atormenta o mundo. A igreja prega o contrário do mundo. A igreja tem como inimigo o mundo. Não por parte da igreja, mas por parte do mundo. O mundo não gosta da igreja. Quando o mundo começa a gostar da igreja, tem uma coisa errada. Quando a igreja começa a se parecer com o mundo, tem alguma coisa errada. Quando o mundo começa a bater palma para a igreja, tem alguma coisa muito errada com a igreja. Quando a igreja se parece com o sistema mundano, nós já deixamos de ser igreja há muito tempo. O mundo olha para a igreja como alguém que barra os seus planos. O mundo olha para a igreja como alguém que não compactua com a sua depravação. O mundo não olha para a igreja com um olhar de amor e de admiração. Quando isso acontece, a igreja está corrompida. E o texto está mostrando para nós que vai chegar um tempo, se for literal, 3 anos e meio, em que Deus permitirá que a besta do mar e a besta da terra, que serão explicadas no capítulo 13, vençam a igreja, persigam a igreja, terminem com o ministério da igreja. E como é que vai estar o mundo diante disso? Em festa. Porque o mundo odeia a igreja, porque o mundo não te ama, porque o mundo quer te perseguir, porque o mundo quer te matar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Todos quanto quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. O mundo quer te matar.
A besta do mar e a besta da terra, o sistema político e o sistema religioso contra o povo de Deus, quer acabar com a sua vida, quer acabar com essa igreja. E Deus vai permitir um dia isso acontecer, naquilo que chamamos de grande tribulação. Se você ler em Apocalipse capítulo 13, o texto que mostra para nós o período da grande tribulação, a Bíblia diz assim: se alguém for preso, necessário é que seja preso. Não é para revidar, não é para fazer revolução. Se alguém for morto à espada, necessário é que seja morto à espada. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que espera a igreja não é um mundo cor de rosas, irmão. O que espera a igreja não é Alice no País das Maravilhas. O que espera a igreja não é uma piscina de bolinha para você ficar brincando de ser crente lá. O que espera a igreja é uma intensa e terrível perseguição. Uma intensa e terrível perseguição permitida por Deus, onde no fim dos tempos a igreja será vencida pela besta do mar e pela besta da terra. É isso que aguarda a igreja. É por isso que nós não podemos perder tempo aqui. E é por isso que nós precisamos ler isso aqui, estudar isso aqui, entender isso aqui, compreender isso aqui e passar para os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, isso aqui, porque é isso que te espera, é isso que me espera, uma grande perseguição. Só que a história não acaba aí. O texto mostra para nós o versículo 11. E como eu disse para vocês, Apocalipse capítulo 11 é como se fosse o resumo de todo o livro de Apocalipse. Até agora, João está vendo o povo de Deus. João não mexe com os gentios. Por que não? Porque eles vão perseguir a igreja. Quanto tempo? Se literal, 3 anos e meio. E agora? E a igreja? A igreja prega o evangelho com autoridade e poder. Até quando? Até Deus permitir que a besta do mar e a besta da terra vença a igreja. Beleza, venceu, acabou com a igreja. E agora? Já era? É o nosso fim? Não. Versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, o período em que a igreja estaria morta no mundo, que aqui para nós é Sodoma, Egito e Jerusalém. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Agora o jogo começa a virar. A besta do mar e a besta da terra estão vencendo a igreja e calando a igreja. Se for literal, durante 3 anos e meio. Se for simbólico, durante um período de tempo que Deus permitiu. Só que até aqui, a besta está vencendo. Só que o versículo 11 mostra para nós um espírito de vida vindo da parte de Deus. E esse espírito de vida da parte de Deus levanta essas 2 testemunhas, ergue elas sobre os pés. É a ressurreição dos mortos. Se a besta do mar e a besta da terra começar a te perseguir hoje, começar a perseguir a igreja batista da Lagoinha hoje, se esta igreja for vencida pelo sistema político, a única coisa que o sistema político pode fazer é te matar. A última coisa, a única coisa. E o que é te matar? Te matar é te levar para perto de Deus. Te matar é te levar para o céu. E se este sistema nos matar, nos perseguir a ponto de matar e acabar com esta igreja, o que acontece depois? Cristo vem e nos ressuscita. Eles pensam que estão vencendo, mas a vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser caluniados, nós podemos ser humilhados, nós podemos ser perseguidos a ponto de morrermos por causa do evangelho, mas essa não é o final da história, esse não é o fim de todas as coisas, porque ainda nós aguardamos a ressurreição dos mortos. Então pode nos matar, pode nos calar, mas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 12 mostra para nós o arrebatamento da igreja. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. A besta do mar pode vencer a igreja. A besta do mar pode vencer a igreja. A besta do mar pode calar a igreja. A besta do mar pode matar a igreja. Mas a besta do mar não pode impedir que a igreja seja ressuscitada. E também não pode impedir o encontro da igreja com Cristo nos ares, dada a sua segunda vinda, naquilo que chamamos de arrebatamento da igreja. Eu aguardo o arrebatamento. Alguns entendem o arrebatamento antes da segunda vinda, naquilo que chamamos de arrebatamento secreto. Outros entendem que o arrebatamento é junto com a segunda vinda de Cristo,
Nós temos aí uma divisão na teologia: os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Até aqui, não vamos entrar nisso não. Mas o importante é, o arrebatamento é real. Vai acontecer. E nós estamos esperando a vinda do Senhor para que isso aconteça. A besta do mar vai perseguir a igreja, irmão. A besta da terra vai perseguir a igreja. Nós seremos vencidos em parte. É permissão de Deus, é grande tribulação. Está escrito, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Daniel 7, Apocalipse 11, Apocalipse 13, Apocalipse 12. Está escrito e não tem como impedir. Só que também está escrita a ressurreição. Também está escrita a segunda vinda. Também está escrito a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo e de seu povo. O texto continua dizendo no versículo 13: depois da ressurreição, depois do arrebatamento que se dá junto à segunda vinda de Cristo, acontece então a segunda e gloriosa vinda de Cristo com o juízo final. Olha o 13. Naquela hora, que hora? Na hora que os homens e as duas testemunhas que representam a igreja subiram para o céu. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse tormento 7.000 pessoas, ou seja, um juízo completo, um juízo total, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. A besta do mar vai vencer a igreja. A besta da terra vai vencer a igreja. A igreja terá um momento em que será sucumbida pelo sistema político e religioso contra o povo de Deus. Mas vai chegar um momento em que Deus vai ressuscitar seu povo. Vai chegar um momento em que Deus vai recolher o seu povo. E diante deste momento, diante da segunda vinda de Cristo, também acontecerá o temível juízo final. Na segunda vinda de Cristo, o mundo será abalado. Na segunda vinda de Cristo, os ímpios serão condenados. Na segunda vinda de Cristo, se cumpre Isaías 45, 23. Se cumpre Romanos 14, 10 e 11. Se cumpre Filipenses capítulo 2, versículo 10. O que está escrito lá? Todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles terão que ver aquele que veio 2022 anos atrás como um servo, vindo agora como um rei, vindo agora como Senhor, vindo agora como juiz, para buscar o seu povo e julgar todos os homens maus. Besta do mar, besta da terra, dragão, a antiga serpente, Satanás, a grande meretriz, um sistema luxurioso contra o povo de Deus. Essa terra terá que se ver com o dia temível e terrível do nosso Deus. E o versículo 14 termina dizendo: passou o segundo ai. Se você lembrar de Apocalipse 9, versículo 12, quando a Bíblia mostra para nós a quinta trombeta, você vê o primeiro ai. Agora você está vendo o segundo ai. O terceiro ai, muito provavelmente, é a 7ª trombeta. Não tem no texto de Apocalipse, agora chegou o terceiro ai. Se você está boiando, o que é primeiro, segundo, terceiro ai? Nós lembramos, nós estamos estudando as trombetas do Apocalipse. As 3 primeiras trombetas, ou melhor, as 4 primeiras trombetas tocam a criação. As 3 últimas trombetas são os ais do Apocalipse, porque não tocam a criação, tocam diretamente o homem. Então, o primeiro ai, a 5ª trombeta. O segundo ai, a 6ª trombeta. O terceiro ai, não está escrito na Bíblia onde está, mas muito provavelmente seria a 3ª trombeta. E a 3ª trombeta é, de forma mais ampla, o dia glorioso da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o dia do juízo final. Mas isso é um estudo para domingo que vem. Não perca de jeito nenhum o estudo do domingo que vem, que iremos ver a 7ª trombeta do Apocalipse. Aqui termina o segundo interlúdio do livro. Se no primeiro intervalo do livro, entre o 6º e o 7º selo, a igreja está sendo selada pelo Espírito, no segundo interlúdio do livro, entre a 6ª e a 7ª trombeta, a igreja está pregando e anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se ficou alguma dúvida sobre o estudo, pode me mandar um direct no Instagram, que eu vou responder para você a dúvida. Meu Instagram é PR Mateus Alves, PR Mateus Alves, Mateus com TH. Pode me mandar lá, que a gente tenta responder. Se eu não conseguir, o Isaías está ali, ó. O Rafa está ali também, eles respondem tudo aí, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para a gente encerrar? Pai, obrigado, Senhor, por essa escola bíblica. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estudar as Escrituras. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos atente para estas realidades.
Pedimos ao Senhor, Pai, que nos mantenha firmes diante da tribulação, diante da perseguição, diante da dificuldade que nos aguarda, que nos espera. Nos ajude, Senhor, a não negar o Teu santo nome. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos leve até o dia de Cristo, seguros e firmes nas Tuas mãos. Deus, não permita que a igreja tema ou que pare de pregar o Evangelho por causa de sistema político e religioso contra o Seu povo. Não permita isso, Senhor. Mas que os verdadeiros filhos de Deus não neguem o Seu nome mesmo diante do martírio. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe vocês daqui, Deus abençoe vocês que estão em casa. Até a próxima Escola Bíblica Dominical, se Deus assim permitir.